Graça e paz, Deus abençoe poderosamente a sua família e também a sua casa. Quero compartilhar uma história da Bíblia com você. A história da mulher samaritana, eu creio que você já ouviu falar da história dessa mulher samaritana, ok? Mulher samaritana. Gente, quem foi essa mulher samaritana? Por que essa mulher, ela estava vivendo aquela vida de promiscuidade? Você já parou para pensar? Ok, vamos lá. Você sabe que no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5, começa essa história. Se você nunca leu, leia, ok? Se você já leu, vamos aos pontos importantes e vamos pensar aqui comigo. Depois você deixa seu comentário aqui embaixo, por favor, ok? Então vamos lá. A partir do versículo 6, nós vamos ler que Jesus, cansado de uma viagem, Jesus chegou em Samaria. E Jesus assentou-se junto ao poço, mais ou menos meio-dia. E quando Jesus assentou-se perto daquele poço, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7, vai dizer que veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me de beber. Ou seja, Jesus com um homem teve sede, e Jesus disse: dai-me de beber. No versículo 9, a mulher, já com algumas mágoas dentro de si, olhando, ela percebeu que Jesus era um judeu, tinha característica de judeu. Então a mulher samaritana lhe disse: como? Olha aí, sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Primeira indagação. Por quê? Preste atenção, aqui tem uma chave. Porque os judeus não têm comunhão com os samaritanos. Não é os samaritanos que não têm comunhão com os judeus, são os judeus não têm comunhão com os samaritanos. Ela estava dizendo assim: vocês não têm comunhão com a nossa gente? E tu vem aqui me pedir água? Ela estava indignada, ela estava magoada, e ela estava entristecida. Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher, mas aquela mulher tinha outras intenções. Mas o que prevalece é o propósito do eterno Deus sobre as nossas vidas. O que prevalece é a vontade do soberano Deus sobre as nossas vidas quando nós descobrimos a nossa verdadeira essência. Então Jesus, quando ouviu aquilo, Jesus vai falar assim para ela: ao que respondeu Jesus e disse: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. São duas coisas diferentes, um dom de Deus e aquele que está presente pedindo água. O dom de Deus já estava na mulher. Pegou ou não? E aquele que lhe pedia água era Cristo. E aquele que lhe pedia água terrena tinha para dar-lhe em troca a água celestial. Ou seja, ativar novamente aquele dom que estava desativado dentro dela. Meu Deus! Oh, Jesus! Qual era o dom que ela tinha? Ela já tinha um dom. Só precisava ser ativado. É por isso que era necessário Jesus passar por Samaria, no versículo 4. Então vamos ao discurso. Então a mulher lhe disse: Senhor, não tens vasilha com que tirá-la, e o poço é profundo. Onde, pois, tem essa água viva? Eu disse para você que essa mulher tinha outras intenções. Mas Jesus estava levando essa mulher a reconhecer para que ela nasceu. Jesus estava levando essa mulher a reconhecer qual era a sua verdadeira identidade em Cristo. Mas preste atenção, no versículo 12, gente, pensa comigo. Meu Deus. Ela vai dizer assim, olha: és porventura maior do que o nosso pai Jacó? Gente, ela conhecia a história de Jacó, que nos deu este poço, do qual beberam ele, seus filhos e o seu gado. Ela conhecia, gente, a história dos filhos de Jacó.
E ela sabia que um dia os gados de Jacó beberam água naquele poço, e não só ela sabia, mas muita gente sabia disso. Então, para essa mulher saber disso, eu creio que ela ouviu falar da história de Jacó. E eu creio que um dia essa mulher assentou para ouvir os rabinos ou os mestres da Torá daquela época para ensinar o Pentateuco, para ensinar a Torá. Eu creio que essa mulher um dia ouviu. Respondeu Jesus e disse: qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede jamais, pois a água que eu lhe der se tornará nele. Olha aí, uma fonte que salta, presta atenção, que salta no seu interior, jorrando para a vida eterna. Jesus estava prestes a ativar aquele dom que estava desativado dentro dela. Então a mulher ficou louca e ela disse assim: Senhor, então dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem venha mais aqui buscar. Embora ela estava com outras intenções. Mas quando Jesus percebeu as suas verdadeiras intenções, Jesus muda completamente o discurso e Jesus fala no versículo 16: então vai então, chama o teu marido e volta para cá. Preste atenção, aqui é muito poderoso. É muito poderoso. Porque ela vai falar o seguinte: não tenho marido. Quando ela fala não tenho marido, ela abre uma chave para Jesus entrar dentro do coração dela para completar uma obra e para ativar um dom que estava desativado dentro dela. O que eu posso aprender? Que assim como essa mulher, ela usou a sinceridade, ela não se escondeu atrás do seu erro, ela não se escondeu atrás do seu pecado, ela não se escondeu atrás da sua mentira, não. Ela foi verdadeira, ela foi honesta, ela usou o seu caráter de mulher, ela disse: eu não tenho marido. Todos esses homens que eu me relacionei foram parceiros que passaram na minha vida para satisfazer os meus desejos sexuais, mas eu não tenho marido. Ela foi sincera, ela estava usando a verdade com a verdade que estava diante dela. Então, quando ela usou a verdade que estava já dentro dela, ela não usou a mentira, e quando ela usou a verdade com a verdade, Jesus deu para ela uma grande oportunidade de se reencontrar novamente a sua verdadeira identidade. Meu irmão, minha irmã, entre para o teu quarto da confissão e confesse a Deus a qualquer momento, porque o Senhor sempre dará oportunidade para os verdadeiros. Diga para Deus aonde é a tua dor, diga para Deus aonde é a tua enfermidade, diga para Deus aquilo que te machuca, mas fale para Deus, porque tem muitas pessoas que às vezes querem desabafar, mas desabafar com a pessoa errada. Desabafe com Cristo, desabafe para Ele, conte para Ele as suas mágoas, e você vai ver que Deus também vai lhe dar uma grande oportunidade, porque a sinceridade salvou muita gente, muita gente, muita gente. Jesus sabia que ela tinha um dom, e Jesus passou por Samaria para despertar aquele dom. Jesus, Ele quer passar também aí onde você está neste momento para ativar em você o dom, para ativar em você uma verdadeira identidade, ou seja, a sua verdadeira identidade, ok? Ao que lhe respondeu, Jesus lhe disse: bem disseste, não tenho marido, pois 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, ela estava com outras intenções, mas Jesus estava sempre querendo ativar nela o dom que já existia nela. Mas por quê? Vem cá. Mas por que essa mulher, mesmo tendo um dom, ela vivia uma vida de promiscuidade? Uma vida que não era uma vida digna de viver. Por quê? Sabe por quê? Vamos lá. Pensa comigo. A mulher no versículo 19 lhe disse: percebo que tu és profeta.
Essa mulher, ela tinha uma percepção para entender quem era profeta. Essa mulher tinha um discernimento para entender e uma capacidade para entender quem era profeta. E ela vai falar o seguinte: você quer saber mesmo o motivo de eu estar vivendo essa vida? Quer saber? Vou colocar as minhas mágoas para fora agora. Os nossos pais adoravam neste monte. Gente, isso é muito revelador, isso é muito poderoso. Ela está dizendo assim: Abraão, Isaac, Jacó, todos eles construíram altares um dia neste monte para adoração. Mas vós, judeus, estão dizendo que é em Jerusalém o verdadeiro lugar onde se deve adorar, e os judeus não dão certo com os samaritanos. Então eis aí a razão de eu estar vivendo essa vida de promiscuidade. É porque os judeus que não dão certo com os samaritanos. E como que a gente vai sair de Samaria para chegar até Jerusalém, sendo que Jerusalém eles vão desprezar a gente que é de Samaria? Como que a gente vai chegar até lá, sendo que no caminho tem ladrões, no caminho tem salteadores, no caminho tem gente ruim? Como que eu, uma mulher, vou ir para Jerusalém para levar a minha oferta, para levar o meu dízimo, para cultuar? Não tem como. Então, por causa dessa barreira da religião, eu estou preferindo viver esta vida de promiscuidade. Então, por causa dessa barreira da religião, eu estou preferindo viver esta vida de promiscuidade. Vou dizer, e por causa da barreira da religião, eu estou preferindo viver esta vida de promiscuidade. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo: a culpa é de vocês. Meu Deus. Essa mulher conhecia sobre adoração. Os nossos pais adoravam aqui. Agora vocês vêm com a conversa aí que a gente tem que ir para Jerusalém. E eu não posso ir lá, então eu vou preferir então viver esta vida louca. Pegou? Quando Jesus ouviu isto, meu Deus, imediatamente após saber que Jesus descobriu o seu problema, e quando ela colocou as suas mágoas para fora, Jesus entrou com a cura. Ok? Ela foi direto à razão porque vivia naquela situação viciosa. Estou assim porque vocês não me deixam adorar em Jerusalém. Nasci para adorar, mas gostaria de adorar em Jerusalém. Se lá é o lugar verdadeiro, então por que não nos deixam adorar ali? Sua pergunta era honesta, estava correta, merecia uma resposta libertadora. Ela estava certíssima. Meu Deus. E agora? O que Jesus vai falar com ela? Jesus, quando olhou, ouviu, Jesus vai falar algo que é muito poderoso. Ao que Jesus lhe disse: mulher, crer que esta hora está bem próxima, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus estava dizendo: esta hora já está chegando, que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão precisar adorar. Estou quebrando esse paradigma, estou quebrando essa cerca, estou quebrando essa barreira da religião para te libertar, mulher. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque mais a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e também na sua alma. Então eu estou abrindo um leque para você já começar essa adoração, mulher. Já estou abrindo uma oportunidade para você já começar essa verdadeira adoração. Ou seja aqui, ou seja em Jerusalém, vocês podem adorar, porque o Pai está procurando homens e mulheres que possam estar cada dia acendendo seus incensos. O Pai está procurando a cada dia os queimadores de incenso, os fabricantes de incenso. Meu Deus. Você está pegando? Eu vou deixar você pensar um pouquinho, depois a gente volta, ok? Fica na paz.